assustador. Eu acho que essa é a única palavra, né, Fá, que a gente pode definir. Você sabe qual é hoje o dado do IBGE na proporção casamento-divórcio? Para cada um divórcio, existem 2 casamentos. Isso é dado de 2022. Em 2010, essa relação era de 1 para 4. Ou seja, de 2010 a 22, simplesmente saiu de 1 para 4, de 1 para 2. 25% para 50%. 20 é muita coisa, gente, é muita coisa. É um dado muito alarmante, principalmente se considerarmos o que a Bíblia fala, né, sobre a dissolução do casamento. O que Deus uniu, não separe o homem. Aí já temos um princípio que deve nortear aqueles que são casados e aqueles que aspiram o casamento. O casamento, ele é indissolúvel. Que Deus uniu, não separe o homem. Você sabe qual é um dos principais fatores, e Fabiana até disse, não, é brincadeira, isso não existe. Mas é. Um dos principais fatores hoje para o divórcio. Alguns de vocês podem pensar, é infidelidade, problema na criação dos filhos, incompatibilidade. Pasmem vocês, nada disso é motivo como sendo um dos principais, o principal motivo. Recentemente foi feito um estudo e amplamente divulgado em vários portais em que trata os principais pontos para o divórcio hoje no cenário brasileiro. E, minha gente, problemas financeiros foi relacionado como um principal motivo para um casamento se acabar. E isso é assustador. É assustador. Muito assustador. Enquanto a gente falava sobre isso e a gente debatia sobre esses dados, a gente ficava, assim, alarmado, né, com a situação e pensando o que a Bíblia poderia nos ajudar, o que o Senhor fala sobre esse assunto. A Bíblia não traz nenhum texto específico, né, Rodrigo, que fala sobre finanças no casamento. Mas a Bíblia traz vários princípios sobre casamento e vários princípios sobre como lidar com o dinheiro, né? Dinheiro. E aí, juntando todos esses princípios, a gente consegue ter um norte, né, do que o Senhor deseja para o casamento. E a gente vai trazer também para vocês o nosso testemunho, né, depois, e como a gente resolveu essas demandas que de fato elas são bem pesadas. Talvez vocês que nos escutem possam estar, inclusive, nesse momento se identificando. E, cara, isso é um calo no meu casamento, na minha relação. E quais são esses princípios, né, que a Bíblia fala sobre dinheiro e sobre o casamento? Um, a gente já viu que é a indissolução do casamento. Jesus fala claramente em Mateus que nós não podemos servir a 2 senhores, né, amor? É engraçado que quando Jesus ele fala 2 senhores, ele está falando que Deus é um senhor e o dinheiro muitas vezes se torna senhor na vida das pessoas. E é esse o lance da avareza. É que por muitas vezes a gente acha que detém aquilo como sendo meu. Tipo My Precious, né, de Senhor dos Anéis, né, quando Sméagol falava aquele negócio. E é esse o lance. Ele está fazendo essa comparação na avareza, né? É de você ter no dinheiro um senhor sobre a sua vida. E não cabe ao cristão ter outro senhor na sua vida que não seja Jesus de Nazaré. E muitas pessoas pensam, né, que nem tem esse amor ao dinheiro, mas quando você vai assim, fazer umas perguntinhas assim a si mesmo, você vê que você está colocando, né, o dinheiro como um Deus na sua vida. Existem outros princípios também, em várias partes da Bíblia fala sobre avareza, né? Assim. Exato. Eclesiastes, Provérbios, todos falam sobre avareza. Tem outra situação assim que é impressionante, né? Que é outro princípio norteador da vida matrimonial, que é quando Deus, quando Jesus, a Bíblia fala que o homem deve tratar a sua mulher e amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Em Efésios, Paulo escreve e como foi que Cristo amou a igreja? Se entregou por ela. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o marido, o homem, a este cabe um papel fundamental, que é entregar sua própria vida, caso seja necessário, para a sua esposa, para a sua família. Se você seguir estes princípios norteadores, que não amar o dinheiro, colocar o Senhor acima de todas as coisas, de você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, eu tenho certeza que não será um problema, Fabiana, na vida do casal
essa questão financeira, não é isso? A palavra de Deus também nos ensina princípios sobre união, que está lá em Gênesis. Inclusive, Fabiana citou aqui o texto de Mateus 19, quando diz que o que Deus uniu não separe o homem, mas lá, isso aí se remete lá de Gênesis, capítulo 2, 24, quando deixa o homem, pai, mãe, se unirá a sua mulher e se tornará uma só carne. Minha gente, esse termo, uma só carne, se a gente for na raiz da palavra, é muito profundo. É simplesmente se tornar. Eu e Fabiana, nós somos um naquilo que desejamos, naquilo que sonhamos, naquilo que planejamos. Uma só carne. A gente se fez um. Imagina, duas pessoas. O casamento é tão de Deus que como é que podem duas pessoas se tornarem um? Só que o problema é que a gente tem perdido esse sentido de se tornar uma só carne. E por muitas vezes as finanças não se tornam uma. Percebeu? Você até se torna uma só carne. Na hora de fazer amor. Do namorinho ali na cama, uma só carne, não é isso? Para dividir a casa, até pode se tornar uma só carne. Agora, na parte financeira, você não quer fazer isso. Você simplesmente não quer fazer. Porque você acha que a sua bolsa não casou comigo, ou o meu bolso, a minha carteira, não casou contigo. A gente é unido em tudo, menos nessa parte. Essa parte, cada um por si, Deus por todos. O meu é meu e o teu é teu. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, né? Eu já tenho uma teoria diferente, né? Vocês sabem qual é? É de Deus? Com certeza. Então, se não for de Deus, nem diga, viu? O seu é nosso e o meu é meu. Tô brincando. Mas foi bem assim. Não adianta as coisas, não dá spoiler. E uma vez que vocês se unem em matrimônio, os recursos, a gente tem que entender que o recurso que entra na casa é o recurso da casa, né? Então, a partir do momento que a gente entende que é um só, todo o recurso, tudo que entra é dos dois. Não existe mais o meu e o seu, né? Uma situação que aconteceu comigo e me chocou bastante. Eu lembro que eu peguei uma carona com um casal de amigos e na hora que eles pararam para abastecer o carro, ele estava dirigindo o carro dela. E quando terminou o abastecimento, ele olhou para ela, esticou a mão e disse o cartão para pagar. Aí ela, paga aí. Aí ele fez, não, é teu carro. E ela tirou o cartão do bolso e entregou a ele. E eu fiquei muito chocado. Cheguei em casa, comentei com Fabiana, aconteceu uma situação assim, assado. Que eu custei acreditar que estava presenciando algo desse tipo. E aí é incrível, quão trágico isso é. E para mim só demonstra como esse casamento está. Porque se eles não são capazes de ser um só, com o dinheiro, existem várias outras áreas que eles não estão sendo um. Reflete, né? Com certeza isso é só um detalhe que vai refletir como é que tá a união deles, né? Então, quando um cônjuge ele mantém a mentalidade de que é meu e o que é seu, criam-se barreiras invisíveis, né? Que é como a gente estava falando. E eu vejo também como brechas, né? Não, mas isso é só um detalhe, Mas eu creio que são brechas... Cria uma individualidade dentro do casamento, né? É isso que você está falando, é essa brecha da individualidade. Isso. Então, a partir do momento que existe uma brecha de individualidade no financeiro, existem outras áreas que eu posso também buscar a minha individualidade, concorda? Exato. Não, mas é só isso aqui também, enfim. Exato. E aí termina que o casal depois já tá, assim, desalinhado com várias coisas, né? Não só com o dinheiro. O recurso da família, ele é para o bem-estar de todos os membros da família, né? E aí quando você começa a ter esse entendimento, tudo... E aí teve um termo que a gente identificou e aí a gente trocando ideias sobre isso. Falar nisso, deixa eu tomar o seu café. Tá, fica à vontade. Trocando ideias sobre esse tema e que é financeiro, o dado que nos chocou foi exatamente o divórcio, que está relacionado de forma muito direta com problemas com a questão financeira. E com base nisso, a gente disse, vamos trazer um vídeo falando um pouco sobre isso. E quando a gente parou para estudar, para refletir sobre, chegamos a um termo que ele é muito interessante: infidelidade financeira. E o que seria infidelidade financeira? Nada mais é do que a falta de transparência no relacionamento em tudo relacionado a dinheiro. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham com vendas e aí eles recebem por comissão muitas vezes.
E aí não passa para as pessoas, para os seus cônjuges, o quanto ganhou esse mês, o famoso caixa 2. Muitos amigos, e eu também tive, durante ao longo do nosso casamento, um caixa 2, e ainda achava que estava tudo certo. Isso é nada demais, qual o problema de ter meu caixa 2? Acontece também uma coisa que é incrível, que isso também é infidelidade financeira, é quando você simplesmente compra algo, adquire algo, e a fim de não ter problemas quando chegar em casa, você simplesmente diz que o preço não é aquele que você pagou. Então, mentira. Então, é isso que eu tô falando, que é um detalhe que chama outro detalhe, são brechas que nós não... Ou diz que a mãe deu de presente, que eu fiz isso também, eu tô confessando meu pecado. Eu fiz muito isso. Outra coisa, tem até uma brincadeira que a gente falava. Caramba, minha sogra é muito rica, viu? Muito rica, porque ela deu muitos presentes a Rodrigo no início do casamento. Pois é, então, no início do casamento, ainda bem que ela falou isso, né? Porque Deus, ele vai transformando o nosso entendimento. Eu lembro que tem uma piada que a gente fala muito, que as nossas esposas nunca vendem as nossas armas. Aí a gente falava muito naqueles que compravam muitas armas, que é um produto caro, pelo preço que a gente disse que comprou, né? E se a gente morrer, ela nunca venda pelo preço que a gente disse que comprou. Ou seja, é engraçado, que engraçado. Mas é isso que eu falei com relação à brecha. Porque aí você abre uma brecha da falta de transparência e aí você já começa a mentir, entendeu? E aí essa outra brecha da mentira abre outra brecha. Isso. E assim, a consequência, quando você parar pra pensar, a consequência ela é tão grande. E por muitas vezes um casamento ele chega à dissolução. E é exatamente por causa daquela pequena brecha que você deu lá atrás. E aí, Fabiana, tu já fosse infiel? Sim, já. No início do casamento também. Não no início, não. Não muito no início. Assim. Sim, mas eu acho que cabe, antes de falar da infidelidade financeira, como a gente tratou essa questão do... Como é que a gente tinha... Sim, porque isso é importante, né? Verdade. Quando a gente casou, antes da gente casar, eu lembro que a gente começou a namorar muito liso, os dois. Muito. Mesmo. Tinha uma parada que a gente fazia que era muito engraçado. A gente saía do seminário, e às vezes a gente ia de ônibus, e aí a gente ficava no ônibus, e passava da parada de ônibus, só pra ir namorando mais no ônibus, né? Conversando e tal, e aí o ônibus circulava, ia no ponto final, que era ali no Hiper Bom Preço da BR, e quando voltava pela Epitar as pessoas, a gente descia, Fabiana descia em casa, deixava ela em casa. Ou seja, essa era a nossa realidade. Então, desde muito cedo, a gente entendeu que o dinheiro era nosso. Como é que funcionava? Ela recebia um certo valor todo mês, R$200. Nossa, era muito dinheiro. E aí, esse dinheiro era direcionado para uma poupança, que era uma poupança conjunta, foi. Então, a gente já tinha, 2-3 meses de namoro, a gente já fez isso. E abrimos uma poupança conjunta e esse dinheiro era totalmente direcionado para essa poupança. E o mês, eu que mantinha. Olha, era o que o mês? Era as passagens de ônibus que a gente precisava pegar, era os lanches depois do culto, né? E aí tudo que ela precisasse, um pastel, uma coxinha, o que ela precisasse era comigo. E esse dinheiro foi juntando. E isso foi tão bom pra gente, né? Porque foi construindo, assim, uma base muito sólida. A gente pagou nossa lua de mel. Então, aí eu ia dizer que nós pagamos... primeiro nós compramos a nossa primeira louça. Foi. Num projeto missionário que nós fomos. E aí em Araripe, no Ceará. E aí a gente chegou lá em Juazeiro do Norte. Foi lá em Juazeiro do Norte, tava lá uma promoção, vamos levar. Eu com aquele trambolho voltando. Pra voltar de ônibus. Pesado. Mas aí pagamos dessa conta. Mas a gente tava tão feliz. Tão feliz. E aí depois a gente pagou a nossa lua de mel com esse dinheiro. E por fim, nós fizemos a primeira feira da nossa casa com esse dinheiro. Então assim, a gente construiu essa base muito sólida. A gente começou muito bem, né? Começamos muito bem, Mas as brechas que a gente abre acarretam em problemas no futuro. Agora você fala... E aí, como a gente casou cedo, assim, muito jovem, eu não trabalhava, né? Então, eu era estudante e só o Rodrigo que trabalhava. E aí, no começo, era fácil, né? Porque era só o dinheiro dele, e então o dinheiro dele era nosso. Então, pra mim, tava de boa, né? Essa divisão tava fácil pra mim.
Mas eu comecei a estudar para concurso. E Rodrigo super me apoiava, né? Tanto que eu terminei o curso e tive OAB e recebia propostas de escritório. E só que eu chorava, não, amor, eu não quero ser advogada, eu quero serviço público, eu quero... E ele segurando a barra, né? Não, amor, eu confio em você, eu sei que você vai passar, é questão de tempo, então vai estudar. E eu seguro as pontas. Então, nem que fosse para ele trabalhar mais, trabalhar dobrado, teve período dele trabalhar à noite, de madrugada. Ele trabalhava no Detran. E para ter um extra para nossa família, ele fez. E eu só estudando. Quando eu passei em um concurso, eu fui morar a priori em um lugar que era muito longe aqui, né? De uma pessoa, 700 quilômetros. E aí a gente passava, assim, a maior parte do tempo separado, né? A gente passou 1 ano e meio praticamente se vendo alguns finais de semana. O que aconteceu? Eu comecei a ganhar muito mais que ele, né? E aí ele estava vivendo aqui em João Pessoa, com o dinheiro que ele ganhava. Pagando as mesmas contas que eu sempre paguei. Contas de sempre, e não estava sobrevivendo. E na minha cabeça, esse dinheiro é meu, né? Nada mais do que certo, né? Esse dinheiro é meu, ele tá lá, tá vivendo. Não tá vivendo até hoje? Não tava pagando as contas da gente até hoje lá em João Pessoa? Eu tô pagando as coisas aqui, eu tô pagando o aluguel aqui, as coisas daqui, vou ali no shopping, compro uns sapatinhos, umas coisas. Aí toda vez que ele chegava, ele fazia bolsa nova, sapato novo, e não sei o que lá novo, e eu só fazendo a festa, né? E o discurso era melhor. Eu estudei pra isso. E o nariz lá em cima. Imagine, sozinha no interior. Você não consegue entender a bichinha sozinha no interior. Meu prazer da minha vida... Não se justifique. Não, tô só brincando. O prazer da vida da pessoa era ir no shopping gastar dinheiro. E aí passou, acho que uns 5 meses nessa pegadinha. Aí a gente vai fazer alguma viagem, alguma coisa assim. Voltando pra Salgueiro. Pronto, voltando nas nossas 1000 horas de viagem. E aí, Rodrigo começou a montar uma coisa muito estranha. E ele fez, eu preciso conversar com você. E aí a gente teve aquela conversa, que não é uma conversa fácil. Não é. É bom que se diga aí. Não, imagina, daqui pra Salgueiro eram 6 horas de viagem. Eu comecei a falar, chegando em Campina Grande, e foi até Salgueiro. E ela... Não aceitava não. E esse discurso de, eu estudei pra isso, é o meu trabalho, e etc e tal. Mas o Espírito Santo e eu não tô pagando as coisas daqui de Salgueiro. Então, eu disse assim, mas eu tô pagando o que eu sempre paguei e tô passando sacrificado o mês todinho e você só bandeira esbanjando. Enfim. Mas o Espírito Santo que habita... Hoje, quando eu escuto, eu tenho até vergonha, de verdade. De vez em quando ele fala sobre isso, mas não no sentido de jogar na minha cara, não. Só pra, tipo assim, relembrar. E aí eu fico com vergonha, assim, de verdade, eu fico com vergonha. Porque vivendo como a gente vive hoje, né, eu não consigo nem conceber que isso tenha em algum momento passado na minha cabeça. Como ele falou, a priori eu não aceitei bem, né? Mas assim, ao longo da conversa... fui, né, sendo... O Espírito Santo que habita nela é o que habita em mim. Ela já começou a chorar, pediu perdão, foi. E tal. Mas precisou ter essa dor, precisou passar por essa conversa. Eu acho que outras pessoas podem ter passado ou estarem passando por situações como a minha, de repente ganhar muito mais que o outro e dizer, não, mas eu me esforcei muito mais, sei lá, achar, né? Porque não existe. Se eu for olhar pra trás... Claro, eu estudei muito, mas tipo assim, quem é que estava por trás? Quem é que estava sustentando a barra o tempo todo? Então, tipo assim, é como eu disse, hoje pra mim é uma coisa ilógica pensar em fazer de novo isso, né? Porque eu consigo ver claramente que eu não teria chegado lá se Rodrigo não tivesse estado por trás, me apoiando, não só financeiramente, dando suporte, né? Como emocionalmente, né? Você tinha todo um apoio emocional, enfim, financeiro também, porque eu não tinha nenhuma renda. E aí a gente sentou, definiu, né, como é que seria, que é isso que a gente vai conversar com vocês hoje. Eu acho que o ponto central aqui, Fá, não é o dinheiro especificamente. Porque a Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. O ponto central aqui é onde está o seu coração. Né? E assim, se o dinheiro é para você um senhor da sua vida, não tem nada que a gente falar, que a gente disser aqui, né, vai fazer sentido para essa pessoa. E aí cabe a você que tem o dinheiro, que é avarento e que tem o dinheiro como senhor da sua vida, fazer uma avaliação, uma autoanálise, perguntar ao Senhor Jesus se você conhece o Senhor Jesus, se de fato você tem andado nos caminhos que Ele determinou que andássemos em relação ao dinheiro.
Porque como a Fabiana falou no início, a Bíblia ela nos traz nortes e princípios que devem basear a nossa vida. E aí a gente elencou alguns tópicozinhos, né, amor, que nos ajudaram nesse período e que pode ser útil para mais alguém, né, que tá aqui ouvindo nosso testemunho hoje, né. O primeiro, para a gente corrigir ou evitar que venha a ocorrer, né, uma infidelidade financeira. Primeiro, diálogo. Claro, é a base, né? Diálogo, eu digo assim, colocar os contra-cheques na mesa, colocar, tipo assim, mas às vezes eu recebo transparência dinheiro, mesmo, né? Transparência. Hoje em dia, por exemplo, ele vê meu contra-cheque antes de mim. Sempre é assim, sempre. Eu sou uma pessoa mais desligada, então, tu recebeu dinheiro, vice? Aí foi tanto, ainda teve aquele acréscimo, não sei o que lá. Ei, tá faltando entrar aquela tua rubrica, não sei o que lá. Ele fica tipo assim, não entrou ainda aquele teu negócio? Tipo assim, ele sabe muito mais do que... Mas por quê? Porque hoje a gente tem essa transparência. A gente tem senha de cartão, senha de banco online, enfim. E se você está se sentindo agredida com essa conversa, fala sobre você e não sobre a nossa relação. Porque o que a Fabiana está dizendo que eu faço não é oprimindo Fabiana. Não há uma relação de opressão aqui. Porque da mesma forma, ela pega meu celular, ela abre a minha conta do banco e vê o que tá lá. Com o meu rosto, faço Pix. Faz Pix, de vez em quando eu pego uns Pix porque é o rosto dela e tal. E o que eu quero dizer com isso é que, por muitas vezes, nos julgam e dando a entender como se houvesse uma relação opressiva, né? Eu oprimo Fabiana. Não. É porque nós entendemos que, primeiro de tudo, o dinheiro não é nosso. Isso, pronto. Exatamente. O dinheiro pertence ao Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. Fechou tudo, agora será. Esse é o primeiro ponto. O dinheiro é do Senhor. É verdade. Foi Ele quem nos deu. Nós somos apenas administradores dos recursos que o Senhor nos deu. E aí um casal administra juntos. É uma sociedade. Eu tenho que administrar junto com ela o dinheiro que Deus nos deu. Se Rodrigo recebe X e eu recebo 2X, a gente tem que entender que a nossa família recebe tem 3X. Pronto. E acabou. Então, ter essas conversas, que são conversas que às vezes vão ser difíceis. No nosso caso, foi difícil, né? Os momentos que a gente precisou sentar para realinhar foram momentos difíceis, mas que eles precisam. São conversas que precisam acontecer. A segunda, combinar e praticar, né? Depois dessas conversas, uma transparência total. Combinar que a partir de agora a gente vai ter uma transparência total. Isso é fundamental. Fundamental. Principalmente, por exemplo, em casais que um lida com dinheiros variáveis, assim, né? Aí eu acho que às vezes até tende a... tipo assim, ela não sabe exatamente quanto eu ganho, então deixa assim esse restinho aqui pra mim, enfim. E, como eu disse, não abram brechas. Não abram brechas. Por menor que você ache que seja, não abra brecha. Tenha uma transparência total. Você, marido, também, eu acho assim, tem uma situação que eu acho incrível, é que existem maridos e também esposas, eu sei que a gente não pode falar só de maridos, porque hoje as configurações familiares, por exemplo, Fabiana ganha mais que eu hoje, né? Então, assim, já passou um tempo de eu ganhando mais que a Fabiana, hoje, né? E aí é bem volátil isso, mas aí a gente nem gosta de usar esse termo, Fabiana ganha mais que eu, porque no final não existe isso, porque nós ganhamos juntos, uma vez que eu participei desse percurso que ela correu até agora. E aí, então, nós ganhamos, mas assim, existem homens que são os mantenedores da casa, né? Que está sobre eles a responsabilidade de colocar o financeiro, assim como existem mulheres que exercem esse papel hoje, e que tudo bem com isso. A gente aqui não fala sobre essa questão, até porque eu gostaria muito de ser dono de casa e Fabiana ganhar muito mais do que o que ela ganha, e eu ficar só assim, oi minha rainha, eu adoraria. Enfim, mas onde é que eu quero chegar? É que existem homens que perderam a generosidade com suas esposas, né? E que as tratam, e aí a gente já escutou de mulheres, né, ao longo da nossa vida conjugal, de mulheres que se sentem de fato humilhadas por seus esposos, por seus companheiros. De igual modo, homens que se sentem humilhados por suas mulheres. Cara, eu já vi cenas de uma mulher tirar um extrato de um banco e esconder porque o marido estava ao lado, porque ele não podia ter acesso àquela informação, né? Eu já vi homens que fazem viagens, por exemplo, e sequer dizem às esposas, vão dizer no dia da viagem, eu vou viajar agora para resolver coisas. Cara,
E aí a gente percebe o nível de intimidade que há numa relação dessa. Se não há intimidade para você falar de algo tão sério que é uma viagem, avalie no financeiro. Então, homens, entendam, tratem as suas esposas como vocês gostariam de serem tratados. Né? Imagina, peraí, se ela tivesse sobre ela a responsabilidade do recurso da casa, como eu gostaria de ser tratado nesta situação? Tipo assim, é empatia. Porque assim, com certeza, você vai chegar a uma conclusão. Eu não gostaria de ser tratado da forma que eu trato. Outra coisa, tira de si esse vitimismo. Tem muito homem vitimista que fica o tempo todo dizendo assim, porque é muito trabalho, porque é tudo eu, porque eu boto dinheiro em casa. Meu irmão, você não faz mais que sua obrigação. Você foi chamado para isso, meu velho. Você foi chamado para tomar conta de uma mulher. Se não quiser, fechasse ela dentro de casa, na casa do pai dela. Assuma suas consequências, assuma. Meu irmão, você não quis casar? Tirar uma mulher de casa? Você tem que dar a ela, meu irmão, mais do que o que ela tinha dentro da casa dela. Então, assim, para com esse vitimismo. E o trabalho da casa e o trabalho de cuidar com os filhos, ele é o trabalho. Exaustivo. É o principal trabalho. Nós temos uma única herança a deixar para esse mundo. E quantas vezes a gente vê, né, mulheres que não trabalham fora de casa, trabalham dentro de casa e precisam ficar mendigando, né, para o marido, para fazer uma unha, para comprar uma roupa nova. Isso é absurdo. Eu acho, assim, incabível. Eu lembro que Fabiana só estudava para concurso e Fabiana nunca precisou se submeter a isso. Não, nunca. Tipo assim, Fabiana só estudando para concurso, era tipo assim, Fabiana piscava diante das nossas condições, obviamente, ela não se... Você acho que você pode falar, não sou eu que tenho que falar isso. Você se sentiu em algum momento... Nenhum momento que, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso. Por quê? O seu dinheiro era nosso, então a gente sentava para ver, assim, para decidir Ó, esse mês tá apertado aqui, esse mês vai dar, ó, não vai dar para fazer academia. Nenhum dos dois ia pra academia. Né? Que ele ia e eu entendeu? Não ia. E chegou um tempo que eu não gostava da academia, mas quem ia era ela sozinha, quando a gente podia pagar. Então, assim, isso é a prova, né? Que não tem isso. Enfim. Nunca tomar decisões unilateralmente, né? Que também tá dentro do que a gente eu fiz isso, né? Muito, né? O cara já chegar e tipo assim, comprei um terreno ali em Bananeiras. Troquei o carro. E a mulher faz assim, oxe, não tava dizendo ontem que a gente tava apertado e não tinha dinheiro. Eu quis ir no salão ontem, só fazer uma chapinha aqui. E tu, 20 conto e não pode. Agora trocou o carro. Peraí, então, tipo assim, o casal tem um mínimo pra sentar assim, tipo assim, pra mas acontece muito isso, né? Porque a minha prioridade, ela é prioridade. A sua é supérfluo, né? Mas o casamento é uma aliança santa. E ela deve ser respeitada. E em tudo refletir a glória de Deus. Em todos os detalhes. Você não pode simplesmente olhar para o casamento como mais uma coisa que você fez na sua vida. Você pode olhar, assim, o curso que você fez como mais uma coisa que você fez na vida. O mestrado que você fez. Você pode olhar para qualquer outra coisa na sua vida como apenas mais uma coisa. Mas o casamento jamais. O casamento é uma ordenança de Deus. Há um princípio que deve nortear o casamento, que é a indissolução do casamento. Ele é indissolúvel. Jesus disse, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Hoje o casamento ele se tornou extremamente volátil, né, Fabiana? Tipo assim, hoje é, amanhã não é. E eu espero que o nosso testemunho, né, possa de alguma forma, em algum ponto, ter falado com você. Ajudado alguém, qualquer pessoa que seja. Hoje eu li um texto que mexeu bastante comigo. E aí tá em 1 Timóteo e eu encerro com esse texto. 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8. Diz o seguinte, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E aí eu acho que no casamento, eu acho que o lance é esse, é buscar o contentamento. Né? E aí quando a gente busca o contentamento em Deus, todo o resto se resolve. E lembre-se de uma coisa, você que ainda não casou também, que está para casar, se você percebe hoje que seu esposo, sua esposa, futuro, traz em si avareza, quando casar vai piorar, não melhora não. Trate esse assunto logo. Agora, não deixe para depois. E você que já casou e está passando por isso,
ore, peça a Deus para transformar a vida do seu esposo, da sua esposa, que Ele faz a obra. Essa uma única coisa, que seu esposo, sua esposa consiga colocar o Senhor como centro da vida deles. O único Senhor. O único Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe vocês.